Imagine que você é um pescador comum, num dia comum, no meio do oceano. Você abre o estômago de um tubarão, algo que pescadores fazem o tempo todo, e lá dentro, entre restos de peixe e lodo marinho, há uma fita cassete, ainda na embalagem plástica, quase intacta. Você poderia jogar fora, a maioria jogaria, mas algo te impede. E quando você finalmente ouve o que está gravado naquela fita, a sua vida nunca mais volta a ser a mesma. O ano era 2004. Um grupo de biólogos marinhos operando ao largo da costa australiana capturou um grande tubarão branco para fins de pesquisa. Durante o procedimento de necropsia de rotina, o Dr. Raymond Callis encontrou no trato digestivo do animal um objeto incomum, uma fita cassete do tipo cassete, lacrada dentro de uma embalagem plástica com fita adesiva. O plástico havia preservado o objeto de forma quase perfeita. O tubarão, estimaram os cientistas, tinha entre 25 e 30 anos de vida. 25 a 30 anos. Isso significava que aquele tubarão provavelmente engoliu a fita entre os anos de 1974 e 1979. Uma época sem internet, sem câmeras em cada esquina, sem rastros digitais. Uma época em que era possível fazer coisas terríveis e simplesmente desaparecer. A equipe entregou a fita à polícia local, que a encaminhou ao laboratório forense. Levou 3 dias para que os técnicos conseguissem recuperá-lo. 3 dias. E quando fizeram, o silêncio na sala foi absoluto. A voz na fita era de um homem, adulto, calmo, perturbadoramente calmo. Ele começava dizendo: "Se alguém está ouvindo isso, então eu já me fui. E você precisa saber o que eu fiz." O homem então descrevia, com detalhes meticulosos, o assassinato de uma jovem chamada Dara Whitfield, 17 anos, desaparecida em março de 1976 na cidade de Port Hedland, na Austrália Ocidental. O caso havia sido arquivado como fuga voluntária. A família nunca acreditou nisso. E eles estavam. O homem na fita se identificou como Gerald Morn, um pescador local que havia trabalhado no porto de Hedland por mais de 20 anos. Ele descreveu como havia cometido o crime, como havia descartado as evidências no oceano, incluindo, aparentemente, a própria fita que pretendia destruir, e como havia vivido com o segredo por décadas. Mas havia um detalhe que gelava o sangue de todos que ouviam. Gerald Morn havia morrido em 1998, 6 anos antes da fita ser encontrada. Ele levado o segredo para o túmulo, ou quase. A investigação que se seguiu revelou detalhes ainda mais perturbadores. Gerald Morn não havia agido sozinho. Na fita ele mencionava um cúmplice, alguém que o havia ajudado a encobrir o crime e que, ao contrário de Morn, ainda estava vivo. O nome foi censurado nos registros públicos por razões legais, mas fontes próximas à investigação afirmaram que se tratava de um homem respeitado na comunidade. Um homem com filhos, com netos. Alguém que havia passado 30 anos sorrindo para as câmeras e apertando mãos em eventos públicos. Mas por que a fita estava no estômago do tubarão? A teoria mais aceita pelos investigadores é ao mesmo tempo simples e macabra. Morn havia tentado descartar a fita no oceano anos antes, possivelmente nos anos 80, quando sentiu que a culpa estava se tornando insuportável. O tubarão, atraído por outros detritos orgânicos jogados ao mesmo tempo, engoliu o pacote plástico e carregou aquela confissão dentro de si por décadas, nadando pelos mesmos mares onde o crime havia sido cometido. O oceano guardou a esquerda, no Enk de Rio. Os restos mortais de Dara Whitfield foram encontrados em 2005, um ano após a descoberta da fita, em uma área costeira indicada pela confissão de Morn. Ela tinha 17 anos quando morreu. A família havia passado 29 anos sem respostas. A mãe de Dara, então com 81 anos, estava presente quando as autoridades confirmaram a identificação. Segundo testemunhas, ela não chorou. Apenas fechou os olhos por um longo momento e sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir. Talvez um adeus, talvez um obrigada, talvez as duas. O cúmplice de Morn foi preso em 2006, tinha 68 anos. Em julgamento alegou que havia sido coagido, que o medo havia selado sua boca por 3 décadas. O júri não acreditou. Foi condenado a 22 anos de prisão. Ele morreu na cadeia em 2015, aos 77 anos, sem jamais ter demonstrado remorso público. Mas há um detalhe final que poucos conhecem. Dentro de sua cela, os guardas encontraram uma fita cassete virgem. The Sarah Lady Gary sabe por Srigon guardado. O que esse caso nos deixa não é apenas horror, é uma pergunta que não sai da cabeça.
Quantos outros segredos estão lá fora, guardados pelo fundo do mar, enterrados em florestas, trancados dentro de paredes? Quantas confissões jamais serão ouvidas? O oceano tem mais de 360 milhões de quilômetros quadrados. Ele guarda coisas que nunca deveriam ser encontradas. E às vezes, apenas às vezes, algo volta à superfície. Não por acaso. Como se o próprio mundo se recusasse a deixar certas verdades morrerem em silêncio.